Olá, eu sou a professora Cibele e vim falar de Jesus para você. Hoje eu quero contar para você a história de uma mulher que ficou doente por muito tempo. Sabe, essa mulher tinha uma doença que fazia com que o sangue corresse dela, saísse dela por muitos anos. E essa doença fazia muitas coisas com ela. Muitas vezes ela provavelmente se sentia cansada, ela não tinha corzinha assim, rosinha nas bochechas, sabe? Ela não era vermelhinha. Ela muitas vezes não tinha ânimo para fazer as coisas. E outras coisas também, como por exemplo, ela não podia dar um abraço no pai dela. Ela não podia estar no meio de outras pessoas numa multidão, nem pensar. E ela não podia, por exemplo, conviver com o marido. Sabe, essa doença trazia muita tristeza para quem tinha. E então essa mulher, ela tinha dinheiro, mas o dinheiro dela foi todo indo embora. Por quê? Cada vez que o médico vinha para visitá-la, o médico dizia assim: olha, eu achei um remédio importante para você. Me dá dinheiro que eu vou te dar esse remédio. E ela pagava. E o médico dava o remédio para ela. Mas não adiantava. E assim foi, até que ela perdesse todo o dinheiro dela, tentando achar a cura. Mais uma vez, ela ouviu falar sobre o Salvador. Ela ouviu falar sobre Jesus Cristo. E ela pensou assim: este homem é santo e ele é o Filho de Deus. E eu preciso ir até ele, porque se eu tocar na pontinha lá do seu vestido, eu vou ficar curada. Eu tenho certeza. E olha, mesmo depois de tantos anos ela doente, ela teve fé em Jesus Cristo. E então, essa mulher, que não podia estar no meio de uma multidão, resolveu com toda a coragem ir atrás de Jesus. E ele estava onde? Passando na rua. E tinha uma multidão que estava apertando Jesus. E então essa mulher foi. E ela chegou e tocou bem na pontinha do seu vestido. E ela imediatamente foi curada daquele sangue que corria dela. Então, quando aconteceu isso, Jesus sentiu algo muito especial dentro dele. E ele parou naquele momento e perguntou: quem me tocou? E o discípulo até falou para Jesus assim: Senhor, nós estamos no meio de uma multidão. Muitas pessoas estão aqui apertando o Senhor e o Senhor pergunta: quem te tocou? Como assim, Jesus? E Jesus falou assim: alguém me tocou, porque eu senti sair virtude de mim. E então, aquela mulher que estava com o seu coração agora com um pouquinho de medo por causa do que ela fez, ela disse para Jesus: fui eu quem toquei o Senhor. E então Jesus disse para ela assim: tem bom ânimo, filha, dizendo para ela que ela não precisava ter medo dele. Ele é, né? Jesus. E então Jesus disse para ela assim: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. E com isso, Jesus acalmou o coração dela. Aquela mulher recebeu uma grande cura naquele dia, de uma doença que mantinha ela presa por 12 anos. Você já tem 12 anos? Tem um pouquinho mais? Um pouquinho menos? Então você já sabe quanto tempo é 12 anos, né? Quanto tempo dura? Imagina ficar doente por 12 anos. Ela se sentia muitas vezes cansada, mas ela foi até Jesus e ficou livre daquela doença, ficou livre daquele cansaço,
ficou livre da sua falta de ânimo. Agora ela podia estar no meio de outras pessoas, ela podia estar no meio de uma multidão, ela podia dar um abraço no pai dela e podia até agora conviver com o marido. Isso é uma bênção, não é? E ainda mais porque Jesus disse para ela que ela tinha recebido de Deus a cura, a salvação e que ela era uma filha de Jesus. Foi assim que ele a chamou, filha. Isso significa muita coisa. Isso significa que ela agora estava pertinho de Jesus. Sabe por quê? Porque ela acreditou em Jesus. Nós também precisamos acreditar em Jesus. Ainda que muitas pessoas digam muitas coisas. Ah, você é bobo por acreditar em Jesus. Ah, você é uma boba por acreditar em Deus. Não, não é assim. A verdade é que aqueles que acreditam em Jesus estão pertinho dele. Aqueles que acreditam em Jesus vão morar no céu. No céu, um lugar tão lindo, preparado com amor para todos nós. Então, queridos, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E quero convidar você a orar comigo neste momento, para que essa mesma fé esteja no seu coração. Amém? Vamos orar? Junte suas mãozinhas assim, feche os teus olhos. Repita comigo. Senhor Jesus Cristo, eu hoje quero ser como aquela mulher que estava perto do Senhor e creu no Senhor. Jesus, eu peço que o Senhor também me cure, que o Senhor também me chame de filho e que o Senhor também traga salvação para mim. Senhor Jesus Cristo, me ajuda a não ligar para quando as pessoas falarem mal do Senhor. Me ajuda, Jesus, a não desacreditar no Senhor por causa do que outros falam. Mantenha o meu coração perto do teu, Jesus. Mantenha o meu coração cheio de fé em ti. Abençoa a minha vida e a minha casa. Me ajuda a ser sempre teu amigo. Me ajuda a estar sempre perto de ti. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Então é isso, queridos. Nos vemos no próximo domingo. Inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e até mais!